Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Leonardo, professor de filosofia. Bom, hoje nós vamos falar mais um pouquinho de Kant, né? Já estamos finalizando ele aí também, mas eu não posso deixar de falar isso para vocês, né? A respeito do que Kant pensa, né? Sobre a política, sobre o Estado, não é verdade? Para que a gente possa aprofundar aí, nos nossos slides, a gente tem aí um pouquinho, né, uma frase de Kant aí dentro da obra Metafísica dos Costumes, que é muito importante aí. Ele vai falar o seguinte: olha, um Estado é uma multidão de seres humanos submetida a leis de direito. Né? Todo Estado encerra três poderes dentro de si, né? No caso é o poder legislativo, executivo e judiciário, o poder de fazer as leis, né? O poder representativo e o poder de fazer, né, executar as leis no sentido de fazer valer as leis, não é verdade? Cobrar aí da população as leis. Então ele fala assim, ó, isto é a vontade unida em geral, né? Galera, uma coisa importante, tá? Dá uma pausa aí, uma coisa super importante a gente falar. O que é vontade unida geral? Você tem que pensar, por exemplo, em Rousseau, quando Rousseau diz da vontade geral. Kant, claro, não tem uma concepção igual de Rousseau, né? Rousseau era o cara da moral, do homem cordial, do coração. Kant tem uma pegada mais hobbesiana, ok? A respeito do ser humano. Para Kant, o ser humano ele precisa passar pelo processo de educação, tudo, mas para se tornar um ser bom, mas ele nunca vai ser totalmente bom. As leis aí é quem vão dar o rumo para o ser humano, né? Até ele obter a autonomia, é um pouco complicado o ser humano, vamos dizer assim, falar que ele é bom, né? Ele é, ele é perverso, ele pode ser maldoso. Por quê? Porque ele é egoísta. Ok, gente? Então ele segue nessa linha Hobbes, Maquiavel, uma visão de que o homem ele não é neutro, igual o John Locke, mas também ele não é bom de coração, ok? Então a lei é o que vai direcionar ele. Bom, eu falei para vocês mais embaixo aqui daqui, ó, o poder soberano, a soberania, né? Que a gente falou o poder executivo na pessoa. Aí ele fala, olha, na pessoa do legislador, ou seja, né? Ele tá falando, nessa época ainda não estava tão claro os três poderes, porque Montesquieu está lançando de outro lado, né, a ideia dos três poderes, e Kant está aqui falando sobre o poder de quem está ali representando o povo e que está fazendo a lei, ok? Então o legislador é o que faz a lei, mas dentre os três poderes, né, talvez seja o mais forte o de fazer leis. O poder executivo na pessoa do governante, ok? E o poder judiciário para outorgar a cada um que é seu conforme a lei. Então, gente, na pessoa do juiz. Então, uma coisa importante que a gente tem que fazer é a pergunta aí, né, para a gente pensar essa videoaula. Em que consiste o Estado de Direito? Para Kant, o Estado de Direito, ele consiste em quê, galera? Se a gente for parar para pensar em Montesquieu, divisão dos poderes, né? Então, a gente pode inserir nesse Estado de Direito. Mas, por exemplo, quem é a lei, né? O que é o papel da lei aí no Estado de Direito, ok? Bom, Kant vai colocar que a lei, ela é a vontade geral, ok? A vontade de todos. Então, tanto para Rousseau quanto para Kant, esse conceito de vontade geral tem muito a ver com isso, tá? É a vontade de acordo com as leis. Né? A autonomia também, uma outra coisa importante que eu ia falar, autonomia, gente, o conceito de autonomia, muitas pessoas me perguntam, não é, Leozão, a autonomia é fazer o que eu quero, criar minhas próprias leis? Não, é a liberdade dentro da lei, é fazer da lei uma coisa que eu concordo, entendem, gente? Então, para Kant, a liberdade é dentro da lei, ok? Então é muito importante a gente falar disso, do que consiste. Bom, para responder, e olha só, né, eu coloquei um texto interessante que é onde prevalece a vontade geral, o consentimento do povo, ideia contratualista, bastante inspirada em Rousseau, que tem o fundamento da autoridade política, é a vontade geral. Isto é, o consentimento do povo.
Tá? Dentre os três poderes políticos constituídos, executivo, legislativo e judiciário, o legislativo, que é o soberano, o mais importante, pois estabelece as normas supremas da vida social. Gente, tem inúmeros, continue lendo, né? Tem inúmeros textos que Kant traz essa questão da lei, ok? Isso é muito importante a gente pensar dessa maneira. Uma outra coisa importante que a gente pode pensar, né, de outro ponto de vista, é Kant trazendo aqui pra gente, né, os movimentos que ele está vendo pelo mundo, né? Olha só que interessante esse texto do Andrade, né, Kant, A Liberdade do Indivíduo e a República, onde ele traz aí pra gente, né, como que Kant fez uma revolução, mesmo não saindo da cidadezinha onde é que ele viveu, mas como é que ele fez uma revolução no mundo, né? Sem participar da Revolução Americana, sem participar da Revolução Francesa, mas ele foi capaz de mover esse tipo de pensamento que levou a esse tipo de revolução, não é verdade? Então, a ideia que ele traz aqui no texto é a ideia de que Kant cria aí a ideia de um cidadão cosmopolita, uma sociedade cosmopolita. O que é uma sociedade cosmopolita? O que é cosmopolitano? O que isso quer dizer? Bom, é um cidadão que está preocupado não com aquilo que acontece na sua cidade, né, mas aquilo que acontece no mundo. Isso é muito importante para Kant. Não, Kant pensa que a gente deve pensar não de forma particular para um determinado local, mas para o mundo. Isso é muito importante. Tá ok, gente? Então a gente encerra por aqui esse módulo de Kant sobre a política. Eu vou voltar um pouquinho no próximo vídeo sobre a ética. Vocês conferem lá, eu vou fazer uma comparação entre a ética de Kant e outras éticas. Tá ok? Mas é um resuminho só. Então um abraço para vocês, até a nossa próxima aula. Fui!